No sertão quente e abafado do interior do Piauí, onde o tempo parece correr diferente e as tradições ainda respiram nas sombras das casas antigas, existe um vilarejo esquecido pelo progresso, mas lembrado pelo medo. Um medo antigo, passado de boca em boca, sempre sussurrado, nunca gritado. Medo de uma presença que se manifesta todo ano, na manhã silenciosa da Sexta-feira da Paixão. E no centro dessa história está Dona Marinete, uma mulher dura, firme, conhecida por sua língua afiada e por não levar desaforo nem da morte, se fosse preciso. Viúva desde os 34 anos, criou 2 filhos sozinha e sustentou a casa com trabalho braçal. Lavava roupa, fazia sabão, cuidava de bicho e ainda dava conta da horta. O povo respeitava, mas também cochichava. Essa mulher tem um gênio de demônio. E talvez tenha sido isso que atraiu o que veio até ela. A história aconteceu numa Sexta-feira da Paixão, dessas que amanhecem nubladas em silêncio, como se até o céu estivesse de luto. Enquanto todo o vilarejo respeitava a tradição, sem carne, sem barulho, sem trabalho pesado, Dona Marinete decidiu que não tinha tempo para essas besteiras de crente velho. Tinha uma pilha de lençóis sujos, vindos de um parto difícil que ajudara a fazer dias antes. Sangue, secreções, manchas escuras. Não podia esperar. Jesus já morreu uma vez. Não vai morrer de novo se eu lavar umas roupas, resmungou. E com essa frase na ponta da língua, pegou sua bacia vermelha, esfregão de piaçava, sabão de cinza, e seguiu sozinha para o velho riacho que cortava a parte baixa do povoado. O caminho era conhecido, uma trilha de terra batida, ladeada por arbustos secos e pedras grandes, cobertas de musgo. Mas naquele dia, algo estava diferente. O vento não soprava, as folhas não balançavam, nem o canto das rolinhas, que sempre acompanhava a caminhada, apareceu. Dona Marinete sentiu um aperto no peito, uma pequena pressão no fundo da garganta. Mas seguiu. A teimosia era maior que o medo. Chegou na beira do rio pouco antes das 8 da manhã. O riacho corria lento, preguiçoso, e a água tinha uma cor acastanhada, como de costume. O céu, ainda nublado, deixava o ambiente mais escuro do que o normal. Ela se ajoelhou, molhou as mãos, esfregou o primeiro lençol com força. Bateu na pedra com raiva, como se quisesse castigar a sujeira por existir. E assim seguiu, por quase 1 hora. Foi então que ouviu o som. Primeiro fraco, longe, como um mugido abafado de um bezerro recém-nascido, perdido da mãe. Ela ergueu o corpo, olhou ao redor. Ninguém. Continuou. O som voltou, agora mais próximo e diferente, mais humano. Um choro, um lamento, arrastado, doído, quase sufocado. Dona Marinete parou. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu a pele se arrepiar. O som agora vinha de trás dela, do outro lado do rio. Lentamente, ela virou o pescoço e viu. A mulher estava parada a uns 10 metros de distância. Vestia uma camisola branca, longa, encharcada, que grudava no corpo esquelético como se tivesse acabado de sair do fundo do rio. O cabelo era preto e pesado, colado ao rosto, escondendo parcialmente os traços. Mas os olhos eram 2 cavernas negras, profundas, de onde escorriam filetes finos de sangue fresco, como lágrimas que jamais cessavam. A mulher não se movia, apenas chorava. Um choro que parecia vir de uma dor muito antiga. Uma dor que ultrapassava o tempo. Dona Marinete quis correr, mas o corpo não obedeceu. Sentiu as pernas pesarem como se estivessem grudadas no chão. A mulher então ergueu um dos braços. Um gesto lento, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor dela. E apontou para a bacia da lavadeira. A voz saiu num sussurro que atravessou o rio como vento frio. Você lavou o sangue dele. Na mesma hora, o sabão se dissolveu. A água dentro da bacia começou a mudar de cor. Primeiro rosa, depois vermelha. Os lençóis, que antes estavam parcialmente limpos, agora pareciam ensopados de sangue fresco. Um cheiro metálico invadiu o ar. E o rio ficou vermelho também. Como se todo o sangue dos lençóis tivesse se espalhado nas águas que ela usava desde criança. A pedra de lavar roupa tremeu sob suas mãos. E uma voz, não da mulher, mas de dentro da água, falou:
Toda vez que um inocente sangra, o céu chora e você lava o choro. Dona Marinette gritou. Um grito seco, rouco, que não ecoou. Largou tudo. Correu pelo mato, tropeçando em raízes e pedras, com os pés descalços rasgando a terra. Quando chegou em casa, trancou as portas, acendeu todas as velas que tinha e ficou em silêncio até o dia seguinte. Não contou para ninguém, mas o povo viu. Viram ela no outro dia, pálida, com os olhos inchados, as unhas cheias de barro e sem a bacia. A bacia nunca foi encontrada. Desde então, toda Sexta-feira Santa, ninguém mais vai ao rio, nem para pegar água, nem para atravessar. Dizem que quem se aproxima ouve um choro vindo das pedras. Outros juram ter visto uma mulher de branco, parada, olhando como se esperasse a próxima alma teimosa que ousar lavar mais do que sujeira, mais pecados. E você, teria coragem de encarar as águas do rio de Dona Marinette? No sertão profundo do Piauí, onde o calor castiga até a sombra das árvores e as estradas de terra vermelha parecem nunca levar a lugar algum, existe um vilarejo quase esquecido, fincado entre serras baixas e matas secas. Um lugar onde a fé ainda pulsa com força e a tradição não é só respeitada, é temida. Ali, quando a Semana Santa chega, o silêncio toma conta das ruas, as casas fecham mais cedo e até os cães parecem latir menos. Não por acaso, é um tempo sagrado. Um tempo em que o povo acredita que o mundo dos vivos e o dos mortos se olham de frente. Um tempo onde o erro pode custar a alma. Foi nesse cenário que 3 adolescentes resolveram desafiar o que há de mais antigo e sagrado. O mais velho deles era Vinícius, um garoto de 17 anos, filho de comerciante, esperto, desses que gostam de provar que nada o atinge. Os outros eram Caio, o mais tímido, e Juninho, o mais novo do grupo, sempre disposto a seguir os amigos. Todos com celulares nas mãos, cheios de vídeos, memes e desafios. Eles já tinham ouvido desde pequenos que durante a Sexta-feira Santa não se podia fazer brincadeiras, muito menos zombar das coisas de Deus. Mas o que é proibição para uns, vira provocação para outros. Naquela noite, enquanto o vilarejo inteiro estava recolhido, com as janelas fechadas e velas acesas, em sinal de respeito pela morte de Cristo, os 3 se encontraram escondidos atrás da praça da igreja. A igreja era velha, centenária, e tinha sido fechada havia muitos anos por causa de rachaduras nas paredes e do telhado prestes a cair. Mas para os meninos, aquele lugar era perfeito. Um templo abandonado no meio da noite santa. O palco ideal para uma encenação que pretendiam postar no TikTok e no Instagram, com o título provocativo A Última Ceia Maldita. Vinícius levou uma garrafa de vinho barato. Caio arranjou uns pães velhos que a mãe ia jogar fora. E Juninho, sempre o mais animado, levou uma toalha branca que roubou da própria avó. A toalha que ela usava no altar que montava todo ano para a Semana Santa. Entraram na igreja com lanternas de celular. As luzes tremiam nas paredes cobertas de poeira e teias de aranha. O ar estava parado, o silêncio denso. Mesmo assim, eles riram. Riram alto, fizeram piada. Montaram uma mesa improvisada no altar, usando bancos velhos. Estenderam a toalha branca, colocaram o vinho no meio, os pães ao redor e começaram a atuar. Vinícius fingia ser Jesus. Caio e Juninho, os apóstolos. Caio, mesmo receoso, entrou na brincadeira. Juninho filmava tudo, narrando com deboche. Aqui estamos, celebrando a verdadeira ceia do pecado, ele disse rindo. Vinícius ergueu o cálice com vinho e brindou. Este é o sangue do vinho barato do seu Zé. Zombou. Todos riram. Então partiram o pão. Foi nesse momento que o riso morreu. Ao dar a primeira mordida, o pão esfarelou com um gosto amargo. Vinícius cuspiu no chão. Tá podre? Perguntou Caio. Mas ninguém respondeu, porque de repente tudo ficou escuro. Um escuro que não vinha da falta de energia. Era um breu vivo, uma escuridão que parecia absorver tudo, até o som. As lanternas dos celulares apagaram ao mesmo tempo. E o silêncio se partiu com um passo, um único passo, lento,
pesado, ecoando pelas tábuas ocas do chão da igreja. Depois outro e outro. O cheiro veio em seguida. Um cheiro denso, ácido, insuportável. Enxofre. Os meninos começaram a suar. Caio tremia, Juninho chorava. Vinícius tentava acalmar os dois, mas até sua voz estava trêmula. Quando finalmente conseguiram ver algo, o que apareceu fez o tempo parar. Na porta da igreja, iluminado por uma luz que não vinha de lugar algum, estava uma figura alta, mais alta que qualquer homem, de pele escura como carvão queimado. Os chifres retorcidos saíam da testa e se curvavam como garras de ferro. Os olhos, duas brasas vivas que ardiam sem piscar. E o sorriso, um sorriso largo, animalesco, que revelava dentes finos demais para serem humanos. Vinícius deu um passo para trás. Tentou correr, mas tropeçou em uma das tábuas soltas do chão e caiu, batendo o joelho com força. O estalo da fratura ecoou como tiro no tempo. Caio gritou. Juninho soltou o celular. A figura andou mais 2 passos. Cada passo fazia as velas caídas no chão acenderem, como se o próprio inferno estivesse entrando na igreja. Foi então que tudo apagou. O silêncio voltou. Denso. O escuro dominou. Horas depois, os 3 foram encontrados por moradores da vila, caídos do lado de fora da igreja, desmaiados, cobertos de poeira. Vinícius com a perna quebrada, Caio sem voz, Juninho com os olhos arregalados, murmurando uma única frase. Ele sentou com a gente. Ele estava lá. Ele estava lá. Os celulares foram recolhidos e o vídeo havia desaparecido de todos os aparelhos. Nada restou, exceto uma foto, a única que tinham tirado antes de começar a brincadeira. Quando a abriram, os 3 estavam lá, sentados na mesa. Mas entre Juninho e Vinícius, havia uma 4ª pessoa, alguém que ninguém lembrava de ter chamado. Um homem alto, de terno preto, pele escura e sorriso largo, o rosto borrado, mas os olhos vermelhos. Desde aquele dia, a igreja foi selada com tábuas e correntes, e o vilarejo inteiro se cala quando perguntam sobre a ceia. A única resposta que dão é um aviso. Na Semana Santa não se zomba do que é sagrado, porque nem sempre quem senta à mesa é gente. No coração do sertão piauiense, onde o tempo parece se arrastar sob o calor das pedras e o silêncio é quebrado apenas pelo canto das cigarras e o mugido distante do gado, existe uma comunidade rural isolada, cercada por serras baixas e árvores retorcidas pelo vento. Lá, entre trilhas de terra batida e plantações secas, viveu uma mulher chamada Dona Nair, uma figura conhecida por sua independência e por seu ceticismo. Não acreditava em histórias de assombração, não seguia os rituais da igreja e achava que qualquer coisa que envolvesse santos, velas ou cruzes era só invenção de gente sem estudo. Deus existe, mas o resto é invenção do povo para se sentir importante, dizia ela, sempre com uma risada curta e um olhar desconfiado. Viúva há quase 20 anos, sem filhos, Nair morava sozinha num sítio afastado, com um fogão a lenha, um cachorro velho e um rádio de pilha que tocava notícias da capital. E foi ali, entre a poeira da sala e os retratos antigos pendurados na parede, que ela teve um encontro que mudaria tudo. A noite anterior era de Quinta-feira Santa. O céu estava estranho, com nuvens baixas e um vento gelado que soprava do sul. Mesmo assim, Nair dormia tranquila, embalada pelo barulho do rádio que chiava uma música antiga. Lá pelas 3 da madrugada, acordou de repente. Não por medo, nem por pesadelo, mas por um som que parecia vir de longe, do outro lado da estrada de terra que passava em frente ao sítio. Era um canto, um murmúrio, como uma reza. Levantou-se da cama sem entender, foi até a janela e, quando olhou, ficou paralisada. Na estrada, uma fila de figuras se movia lentamente. Homens e mulheres vestidos de branco, cobertos com mantos longos que arrastavam no chão. Todos seguravam velas acesas, mas as chamas não tremulavam com o vento. Estavam imóveis. As rezas continuavam. Um latim antigo, repetido em coro, como se uma igreja inteira cantasse em agonia.
Mas o mais assustador era o silêncio dos corpos. Eles andavam sem fazer barulho. Nenhum passo, nenhum tropeço. Só os sussurros. E os rostos estavam cobertos com véus escuros, como se não quisessem ser reconhecidos, como se a própria morte os obrigasse a esconder quem foram. Dona Nair sentiu um calafrio subir pela espinha. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Quis fechar a janela, mas não conseguia mexer os braços. Ficou ali, estática, vendo a procissão passar. E então, uma das figuras parou, bem em frente à sua casa. Lentamente virou o rosto coberto por um véu mais denso, mais escuro que os outros. E por trás do tecido, 2 olhos brilharam por um segundo. Olhos vermelhos, fundos, tristes. A vela nas mãos da figura aumentou de tamanho, como se queimasse mais forte ao perceber que estava sendo observada. E então, o ser ergueu a mão, apontou diretamente para a janela. Para ela, foi o suficiente. Dona Nair tropeçou para trás, caiu no chão e gritou. Mas quando se levantou e correu até a porta, já era tarde. Lá fora, só havia poeira. O vento carregava folhas secas. A estrada estava vazia, nenhum rastro, nenhum som. Nada. Ela correu até a casa do vizinho, um senhor chamado seu Aristides, que morava a uns 300 metros dali. Chegou ofegante, batendo na porta com força. Quando ele abriu, encontrou Nair pálida, suando, trêmula. Contou tudo. A procissão, as velas, os véus. Seu Aristides não disse nada por um tempo. Depois apenas murmurou. Você viu a procissão dos mortos, mulher? Procissão do quê? Ela perguntou. Avisos. Eles passam quando algo vai mudar. Quando a morte se aproxima. Quem vê, nunca vê por acaso. Nair deu uma gargalhada nervosa. Disse que aquilo era conversa de velho, que devia ter sido sonho, ou vulto, ou gente da cidade vizinha fazendo alguma encenação. Mas por dentro, algo nela havia mudado. Ela voltou para casa com o coração apertado, olhou o altar da mãe, que ficava esquecido em um canto da sala, coberto de poeira, e acendeu uma vela pela primeira vez em anos. Na manhã do sábado, o povo da vila estranhou o silêncio. O rádio de Nair não tocava. O cachorro estava inquieto, latindo para dentro da casa. Bateram na porta. Nada. Arrombaram e encontraram Dona Nair caída na cozinha, os olhos abertos fixos no teto. Ao lado do corpo, um crucifixo partido, como se tivesse caído da parede e quebrado ao meio. As velas da sala estavam completamente derretidas, todas, mesmo sem nunca terem sido acesas. O médico do posto de saúde não conseguiu determinar a causa da morte. O corpo estava intacto, sem ferimentos, mas a expressão no rosto era de puro pavor. Os moradores juram que naquela madrugada o vento soprou diferente, que o ar estava mais gelado e que um sussurro estranho percorreu as ruas da vila. Desde então, ninguém mais duvida da história. A estrada em frente ao antigo sítio de Nair virou ponto de respeito. Nenhuma criança passa ali sozinha. Os mais velhos evitam até olhar para aquele lado durante a Semana Santa, porque todos sabem, a procissão dos mortos ainda passa por ali, e quando passa, não é à toa.